Pois é, vou falar uma coisa aqui que todo mundo repete, que é todo mundo vende, né? Você já deve ter ouvido falar. Se não ouviu falar, é verdade, todo mundo vende. Inconsciente ou consciente, todo mundo vende. Então, quando é inconsciente, sabe quando? Gêmeos, por exemplo, né? A ciência diz aí, quando tem gêmeos, mesmo na barriga, eles começam a brigar entre si por comida. E depois, fora da barriga, quando nascem, obviamente, eles começam a disputar a atenção. E o que é disputar a atenção, né? O que é vender, né? Quando você disputa a atenção, você vende. Que, obviamente, em outros vídeos aqui eu quero falar aí mais sobre isso. A gente vende melhor quando não disputa a atenção, né? Quando nós somos a atenção única ou quando a pessoa que quer comprar que procure a gente. Mas os gêmeos disputam a atenção entre si por comida, né? Por carinho, por calor, por emoção. Então, quando você nasce, você já vende também, né? Você é sozinho, mas eu sou sozinho, não sou gêmeo e tal. Sim, você chora, né? Você chorava quando era criança. Para quê? Para pedir leite, comida, né? Atenção, carinho, amor, e tudo isso, sobrevivência. Então você vendia a sua fofura, né? Você era fofinho, você era isso. Inconsciente você já vendia. Quando você cresce, tem lá os 3, 4, 5 anos, você já começa a vender consciente, muitas vezes. Então é uma criança engraçada, ela faz uma gracinha aqui, outra ali, viu que deu risada, então ela usa isso, é uma ferramenta de vendas, né? A criança já de 3, 4, 5 anos já tem uma ferramenta de vendas ali. Ela é engraçada, ela vê que isso dá certo, então ela usa essa ferramenta para dar certo. Ela é gordinha, fofinha, bonitinha, então ela usa, olha aquele olho do gato lá do Shrek, né? Que faz assim, aquele olho bonitinho e tal. Aquilo toca, vende aquela criança, aquele momento, e a criança então recebe comida, né? Se a gente pode falar assim, ela é paga, né? Paga com comida, paga com atenção, paga com carinho, com proteção, né? Aí a gente cresce mais um pouco, vira adolescente, aborrecente, ou seja, lá o apelido que você tem para adolescente, né? Você então começa a se definir, não sabe muito bem como você faz. E aí você tira um 0 na prova e precisa dar um chaveco no professor, né? Na professora. E aí você se vende novamente, né? Tem uma desculpa, pode ser verdade, pode ser mentira, né? Mas você se vende. Você quer sair com um garoto, quer sair com uma garota, você também se vende. Usa aquilo que você tem, usa umas palavras, entende do mercado, faz aí um entendimento do mercado, quem que gostaria de comprar, quem não, faz uma pesquisa, vê o que está se falando agora, o que pega mais, o que pega menos, como você fala melhor, aonde você fala, e você se vende, né? E depois na faculdade você se vende novamente para ser um bom aluno, para ter uma boa colocação no mercado de trabalho, uma atenção melhor de um professor, né? E depois, novamente, você escreve um currículo bacana e aí sim você tenta se vender de propósito mesmo, muito pra caramba, para conseguir um bom emprego, para você conseguir, vamos dizer, para ser um empresário. Então, aí sim você tem que se vender mesmo, tem que escrever um bom business plan, você tem que escrever, tem que fazer um bom planejamento para as pessoas entenderem o que você quer fazer, comprar, investir na empresa,
né? Até dentro da sua casa, né? Seu pai, sua mãe, o que eles vão achar? Como vender isso para seu pai e sua mãe? Como vender isso para a sociedade e tudo mais? Então, todo mundo vende. E aí, por uma razão que eu acho que é essa de que você tem que estar sempre feliz para vender, todo mundo associa vendas com motivação, né? Você tem que estar sempre motivado, feliz, com vontade né, de vender, de expor seu produto, né? Então, venda sempre está linkado com felicidade. Por alguma razão que eu acredito que seja essa, porque você sempre vende, você sempre tenta rir, e isso inconscientemente, lá quando você era bebê, você fazia isso, ria, contava uma piada, era fofinho, vestia a melhor roupa para chamar a atenção. E aí vendas sempre linkado com essa motivação, com a felicidade, né? Eu acho que em parte sim, claro que ninguém quer que você venda infeliz, venda uma coisa que possa transmitir algo ruim, né? Então acho que sim, a felicidade tem que estar presente nas vendas, né? Você tem que estar motivado também para vender, mas isso depende muito de venda para venda, né? De tipo de venda para tipo de venda. Se é uma venda B2B, nem sempre você precisa estar sorrindo e feliz e aquela felicidade correr no seu sangue como não houvesse amanhã, né? Sim, você tem que estar apresentável, você tem que estar conforme o produto que você vende, né? Você tem que estar feliz e com vontade de realizar aquela venda, né? Mas e tem produtos que você precisa realmente estar muito mais motivado, como marketing multinível, né? Que é o Herbalife, que é outras marcas aí, Amway, né? Também Natura, Avon, então marketing direto, né? Por quê? Porque você tem que vender muito, vender sempre. E isso então implica na sua energia ir caindo, né? E eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Mas aí você precisa estar um pouco mais motivado, não só porque você vai estar vendendo sempre, mas principalmente porque é uma venda muitas vezes de imediatismo, né? Como uma venda na Casas Bahia, é uma venda imediata. Você entrou, a pessoa entrou, ela precisa estar chocada e comprar aquilo na hora. Então seu nível de energia precisa estar um pouco mais alto para que você transmita isso para a pessoa, obviamente com muito treinamento, mas você possa transmitir esse nível de motivação alto para a pessoa, e esse nível de motivação vai fazer com que ela compre rápido, né? Compre mais. Mesmo porque você também, como vendedor, não pode ficar perdendo muito tempo. Como você precisa vender muito, a pessoa que você abordar ou a pessoa que te abordou precisa comprar rápido para o que precisa comprar ou não para você mudar, né? E aí você vai para outra pessoa e a outra pessoa compra. Então, dependendo do que você compre, sim, é preciso você ter um nível de motivação maior ou menor. O problema é que nem sempre você está motivado, nem sempre você está tão motivado. Então, o que essas empresas de marketing multinível muitas vezes fazem? Tem reuniões semanais que vão para reuniões mensais, que vão para reuniões anuais, né? Obviamente, reuniões mensais são menores, as semanais são maiores e mais pomposas, e anuais, então, é um grande evento, né? Então, para que precisa dessas reuniões? Para
você abastecer a sua motivação continuamente. E fora essas reuniões semanais, geralmente existe um supervisor, alguém acima que vai diariamente alimentando essa motivação. Então, quando você precisa de motivação muito alta, é necessário essa motivação diária, semanal, mensal e anual, sempre muito grande, uma injeção muito grande, porque é muito rápido também a desmotivação. Quando você precisa de uma motivação muito alta, a desmotivação também pode ser muito rápida e muito grave, né? Muito abrupta, e isso pode causar um grande problema e perda de vendas e perda de equipe. Então, por isso também que a maioria das empresas grandes tem as convenções de venda, né? Geralmente semestrais, umas anuais, mas geralmente semestrais, né? De vendas. Então, o começo do ano para planejar, para mostrar o que a empresa está planejando e todos os grandes sucessos do ano passado e o planejamento grandioso do ano que vai entrar. E no segundo semestre, para entender o que aconteceu no primeiro semestre, mudar algumas coisas e aí poder ajustar um nível de planejamento e melhoras necessárias. Então, mas nessas convenções são injetadas grandes quantidades de motivação, né? Então, nessas convenções tem as partes aí, anteriormente, geralmente é muito fora do seu local de trabalho, então na Bahia, fora do país, num resort, com piscina, com churrasco, com várias ações durante o dia. Então já tira você do seu dia a dia durante aí 1, 2, 3 dias, né? Alguns até você pode levar a família, outros não, mas também tem isso. Então, além de toda a parte de planejamento da empresa, né, que é feita aí pela diretoria, pelo presidente, você geralmente tem também ações de incentivo, como shows, como presentes, como momentos de lazer, como mostrar algo que não é do dia a dia do vendedor, né? Como foi feito os comerciais de TV, colocar um grande ator, uma grande atriz lá para dar autógrafo, então fazer brincadeiras, né? Deixar o ambiente mais suave. É muito comum que isso aconteça, para que a motivação saia lá em cima, e essa motivação no decorrer dos meses é mantida, ou deveria ser mantida, pelos gerentes regionais, pelos gerentes das lojas, pela diretoria, supervisores, sempre lembrando eles de tudo que foi falado na convenção. Então, esse nível de motivação, quando necessário, é preciso ser mantido quase que diariamente, né? Se depender, dependendo do seu produto, dependendo do turnover de vendas, ou seja, dependendo de tanto que tem vendedores saindo, entrando, você precisa de um nível muito alto de motivação, e isso precisa ser suprido, né? Mas às vezes não é o seu caso, né? O seu caso é, só eu que vendo, ou eu mais uma pessoa, ou eu tenho uma empresa e mais uma pessoa vende, então não tenho algo grandioso, né? Não faço uma convenção de vendas. E a desmotivação pode acontecer e vai acontecer, porque cansa, né? Normal, cansa. Isso é normal.
tudo cansa. Então, às vezes você está cansado, às vezes você já vendeu muito, você passou 3, 4, 5 meses vendendo muito e tá tudo aquele negócio aqui. Tem uma hora que você começa a respirar e a vender. Se você vende e produz, então você tem que estar sempre vendendo, ou se você só vende, o produto pode mudar, você pode ter uma escassez ali de mercado para vender, ou simplesmente cansa. Normal, qualquer profissional tem esse tipo de problema. Então a desmotivação pode acontecer, e quando acontece uma desmotivação, o seu nível de vendas cai, né? Mas é importante você saber que você não está desmotivado porque o produto é ruim, porque você não quer mais vender, porque não dá mais dinheiro, porque muitas vezes porque cansa mesmo. Calma, né? Cansou. Mas se você identificar que você está desmotivado porque o produto é ruim, ótimo. Entenda por que o produto é ruim, mexa no produto, né? Prepare o produto, tire um tempo para você entender esse produto e aí volta a vender. Putz, eu estou desmotivado porque estou ganhando pouco. Então, converse com o seu chefe ou entenda você, né? Se é você mesmo que vende, como você pode melhorar a margem desse produto, como você pode comprar melhor e vender melhor, aumentar um pouco o preço, melhorar essa venda. Putz, estou desmotivado porque eu estou cansado, porque tenho que andar muito para vender. Será que você não pode vender pela internet? Só pela internet? Então, a desmotivação também pode ser motivo para você conseguir pensar em outras soluções, né? Se for o caso da desmotivação. Então você começa a entender que você está desmotivado. Pode ser sim uma coisa boa para você entender por que aconteceu. Muitas vezes você está com algum problema pessoal. Quando você lida com pessoas, né? A gente como vendedor pode ser mais sensível. Quando você tem um problema pessoal, você não consegue transmitir essa alegria, essa venda legal, essa vontade de correr mais do que outras profissões, né? Então, se você está com algum problema pessoal, é bom, entenda isso. Se você pode, você fala com o seu chefe, ou você entenda com você mesmo, tire um tempo para resolver este problema pessoal, né? Ou então diminui um pouquinho as vendas e resolva esse problema. Diminuir um pouquinho as vendas não vai matar ninguém, né? Até um nível, obviamente, saudável para a sua empresa. Então, entenda essa desmotivação, se for o caso, e resolva isso, né? Mas é muito importante que você saiba que isso pode acontecer, que você pode ter um momento que vai dar uma caída, pode ter um momento que você não vai vender tão bem. Às vezes também isso, começa a não vender tão bem, você fala, fiquei chateado que eu não vendo. O vendedor gosta de ganhar, gosta de vender, né? Por mais que você não goste de vender hoje, quando você começa a vender, você começa a curtir, né? E entender essa dinâmica. Então entenda que se você não está vendendo, por que não está vendendo? É o mercado, é o problema externo, né? Então, às vezes você também dá uma desmotivada, mas entende que, não sou eu, mercado que não está comprando, é uma entre-safra, período de férias, é uma empresa que saiu, é o pessoal que está ganhando menos, então está comprando menos. Ótimo, entenda isso, acalma, entenda. E aí eu te pergunto, se você não gosta de vender, como você vai ficar motivado, né? Se for o caso, se você não gosta de vender, como que você vai ficar motivado? Talvez você goste de vender, esteja vendo esse vídeo, porque às vezes ficou desmotivado, mas eu vou pegar o exemplo de quem não gosta, que é o exemplo mais clássico e o exemplo mais radical, né? Eu preciso vender, trabalho num banco, eu preciso vender, sou obrigado.
trabalho num lugar que agora, toda vez que eu sou TI, mas toda vez que eu vou num cliente, a empresa agora me obriga a vender outros serviços, né? Mas eu não sou, não gosto de falar, não gosto de vender. Então como que você vai ficar motivado para vender se você já não gosta de vender, né? Como você sai da armadilha da motivação? Então, eu acredito muito que a motivação seja uma armadilha que você caia. Entenda bem, é importante você estar motivado, mas nem sempre você precisa estar motivado do nada. Você precisa estar motivado porque você é uma pessoa feliz. Você não precisa estar motivado porque você vai vender e transformar o mundo, né? Você pode estar motivado por vários outros problemas, vários pontos, ou você pode estar motivado, a gente pode fazer você estar motivado. Então essa eu acho que é a armadilha da motivação, você colocar a culpa de não vender na motivação, na alegria, na vontade de fazer isso. Então muitas vezes você não tem vontade de vender, não tem vontade de ligar, sair, falar com alguém, né? Mas você precisa fazer isso, seja porque você tem um produto, seja porque a empresa está te obrigando, seja porque você está desempregado e essa é uma forma de você ganhar, né? Sobreviver, mas vender não é a sua praia, né? Então, como que eu consigo motivar? Eu acredito muito no processo. Olha, até peguei aqui. Então, o processo é um termo que indica a ação de avançar, ir para frente, e é um conjunto sequencial particular de ações com objetivo comum. Pode ter os mais variados propósitos: criar, inventar, projetar, transformar, produzir, manter e usar produtos ou sistemas. Outra denominação é ação contínua, realização contínua e prolongada de uma atividade. Segmento, curso de curso. Sequência contínua de fatos ou operações que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade, andamento, desenvolvimento, marcha. Eu acredito que vendas é um processo. A gente olhou aqui, um conjunto sequencial e particular. Então, vendas é um processo que vai te ajudar a avançar e ir para frente, dar andamento, dar desenvolvimento com uma ação prolongada. Então, eu acredito que o processo pode te ajudar a sair dessa armadilha. Você saber que vender não tem a ver com estar feliz ou não, mas tem a ver com um processo, ou seja, de um jeito determinado, pré-determinado, que pode ser estudado, que pode ser recapitulado, mas que você pode fazer um passo a passo, né? Então você tem os mais variados processos, desde um script para falar, um pós-venda, um script, venda, pós-venda, né? Então você tem um processo ali que você fale, se a pessoa, e dentro desse processo você faz uma árvore de decisão, se a pessoa falar sim, se a pessoa falar não, se a pessoa falar talvez, se ela pessoa falar sim, mas indicar, se ela falar não, mas eu quero que você volte a falar comigo, se ela falar não e eu não quero mais falar com você, não, então você pode trabalhar aí com uma árvore de decisão também, entender todo o processo de venda sem se preocupar em estar ou não motivado, né? Sem estar ou não feliz, né? Sem estar com vontade de vender aquele produto. E o processo é um livro, né? O processo é um manual. Você tem um manual e aí, olhando aquele manual, é só repetir. Claro que
repetir roboticamente é uma coisa, mas aí você vai repetindo, e isso vai ficando melhor e mais natural e mais fluido, né? É o que a gente chama de Kaizen, que você pode fazer também. Kaizen é uma palavra japonesa que significa melhoria contínua. Então, é uma melhoria que você vai entendendo todo o processo continuamente. Você vai, quanto mais você faz o processo, você vai vendo onde você pode melhorar, e isso vai melhorando o processo em si. Então, o processo não só é um manual, como um manual vivo, né? Um manual que nunca fica estático, porque você vai melhorando. A partir do momento que você vai usando aquele processo para vender, que você vai falando e aquele processo vai se tornando natural, você vai também entendendo alguns pontos que precisam ser melhorados. Por quê? Você vai entendendo o seu cliente, você vai entendendo o dia a dia, você vai entendendo as nuances. Então, às vezes você entende o cliente, entende a empresa, mas você começa a ver que quarta-feira não é um dia bom para vender, porque quarta-feira as pessoas saem cedo, né? E não estão a fim de ver o seu produto. Então você começa a entender essas nuances e arrumar o processo, né? Você vai, e aí com o processo em mãos você vai tendo o seu próprio processo de vendas. E aí você esquece motivação. Não tá afim? Você lê, você segue o processo, vai olhando, seguindo, simplesmente assim, e aquilo vai te dando o caminho, sem que você precise ficar pensando, né? Você vai vendendo de uma forma mais tranquila, porque você não precisa ficar pensando. Você vai falando sobre o produto de uma forma feliz, porque você está lendo o que é verdade, né? Obviamente você vai escrever o que é verdade. Então vai ser uma forma feliz, uma forma que vai parecer motivado, apesar de você não estar motivado. E apesar de você começar a fazer de uma forma mecânica, né? Aquilo vai fluindo, é como um carro. Então se você tira o carro da concessionária, talvez ele tenha um chiadinho, alguma coisa assim, que o atrito vai tirando, né? Os freios ali, quando saem novinhos, eles ainda estão com atrito, então ele vai se depois, fica sem atrito. Então começa de uma forma mecânica, mas as peças vão começar a encaixar. E depois que você já memorizou todo esse processo, já que você internalizou todo esse processo, tudo fica mais fluido, tudo fica mais calmo. E aí você vai colocando as palavras, né, que você quer usar, você vai entendendo as palavras que as pessoas usam, incorporando também. Isso é muito importante. Então, gente, para finalizar, não vamos cair na armadilha da motivação, né? O processo é importante. Eu quero falar sobre o processo em outros vídeos, para você poder vender sempre, né? Mesmo que você não goste, mesmo que você não queira, ou que você goste de vender, mas que às vezes esteja desmotivado. Gente, obrigado por estar aqui nesse vídeo longo aí, mas eu acho que foi importante saber melhor sobre o processo de vendas. Valeu, obrigado!